Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi forçado a reconstruir sua nação sob uma nova constituição pacifista. Por quase 2 décadas, suas forças de defesa dependiam de equipamentos estrangeiros, legados de conflitos passados. Mas em 1961, o país daria um passo decisivo em direção à soberania tecnológica com o nascimento do Tipo 61, seu primeiro tanque de batalha de fabricação totalmente nacional. Nos anos 1950, a Força de Autodefesa do Japão operava tanques americanos, como os M4 Sherman e M24 Chaffee. Apesar de úteis, esses veículos eram pesados demais para a infraestrutura japonesa e ergonomicamente impróprios para a estatura média dos tripulantes. A necessidade de um tanque leve, adaptado ao terreno montanhoso e às pontes do país, era evidente. O projeto, liderado pela Mitsubishi Heavy Industries, começou em 1955. A fase de protótipos, batizada de STA, viu o desenvolvimento de 4 modelos, culminando no STA-4, que serviu de base para a produção final. Em 1961, o tanque foi adotado e recebeu o nome de Tipo 61, uma tradição que associa o nome do veículo ao ano de sua adoção no calendário japonês. O Tipo 61 foi projetado com uma tripulação de 4 homens e pesava cerca de 35 toneladas, um peso leve se comparado aos tanques ocidentais da época. Ele era impulsionado por um motor diesel Mitsubishi V12 de 570 cavalos, que lhe permitia alcançar uma velocidade máxima de 45 km por hora. Seu armamento principal era um canhão estriado de 90 mm, um projeto japonês derivado do canhão americano M36, com munição de alto desempenho. Para a defesa secundária, contava com uma metralhadora coaxial de 7,62 mm e uma M12 Browning de 12,7 mm para a defesa antiaérea, montada na cúpula do comandante. A armadura, considerada leve para o padrão global, era de 114 mm na torre frontal e apenas 55 mm nas laterais do casco. O design também trazia uma peculiaridade. A transmissão levava força para as rodas de tração dianteiras, uma herança da engenharia de tanque japonesa da Segunda Guerra Mundial. A produção do Tipo 61 foi lenta, mas constante, com um total de 560 unidades fabricadas até 1975. Embora já fosse considerado tecnologicamente defasado em seu lançamento, especialmente em comparação com o T-62 soviético, ele serviu fielmente por quase 4 décadas. Sua substituição começou em 1975, com a introdução do mais moderno Tipo 74, mas o Tipo 61 só foi completamente aposentado em 2000. Apesar de não ter participado de combates, seu legado é imenso. Ele foi a base tecnológica e a experiência industrial que permitiram ao Japão desenvolver tanques mais avançados, como o Tipo 74, o Tipo 90 e, mais recentemente, o Tipo 10. O Tipo 61 pode não ter sido a máquina mais poderosa de sua época, mas seu significado vai muito além das especificações técnicas. Ele simbolizou o renascimento da capacidade industrial e de defesa do Japão no pós-guerra, provando que a nação poderia, mais uma vez, projetar e construir seus próprios veículos. O Tipo 61 não foi apenas um tanque, foi um monumento ao ressurgimento do orgulho e da autonomia japonesa.